Muito bom dia a todos. Hoje é sábado, dia 11 de julho de 2026. Antes de iniciar, eu gostaria de pedir que não se esquecessem de deixar o like, de comentar aí, digam de onde vocês estão ouvindo, e compartilhem também o vídeo para que mais pessoas possam conhecer um pouco mais das coisas de Deus. Sábado, nós falamos de promessas e orações. E o tema desse mês, vocês sabem que é fé para os dias difíceis. E o de hoje é esperança para quem perdeu as forças. Em Isaías, capítulo 40, versículo 31, diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Cada dia que eu chego aqui para gravar um devocional, para a gente estar aqui juntos, parece que, mesmo que um pouquinho, a gente aproxima um pouco mais das coisas de Deus. E hoje nós chegamos ao sábado. E eu queria que este sábado fosse um momento de descanso para o nosso coração. Talvez tenha sido uma semana muito pesada para você. Talvez você trabalhou bastante, talvez enfrentou aí grandes preocupações, talvez até tenha chorado em silêncio. Ou talvez ninguém perceba, mas você sente que está cansado por dentro. Isso acontece com todos nós. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu pensei quantas vezes nós tentamos ser fortes o tempo todo, né? Só que a gente diz que está tudo bem, a gente continua caminhando, continua ajudando outras pessoas, mas lá no fundo as forças parecem estar acabando. E se hoje você se sente assim, eu quero te dizer uma coisa: você não precisa esconder esse cansaço de Deus. Nem você, nem eu, nós não precisamos esconder isso de Deus. Ele conhece o nosso coração. E é justamente para essas pessoas cansadas que ele fez uma das promessas mais bonitas da Bíblia. A Bíblia lá em Isaías nos diz que os filhos de Deus nunca ficarão cansados. Ele fala de pessoas que perderam as forças, pessoas que chegaram ao limite, mas logo depois faz uma promessa maravilhosa: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Repare aí que a força, ela não vem de nós, ela vem do nosso Senhor. E isso muda tudo, porque há dias em que realmente nós não conseguimos continuar apenas com as próprias forças, com as nossas próprias forças. E Deus, Ele sabe isso. Por isso Ele nos convida a descansarmos nele. Deus, Ele sabe quando nós estamos cansados. Existe uma coisa que deve nos consolar muito. Nós não precisamos convencer Deus de que nós estamos cansados. Ele já sabe. Antes mesmo de falarmos qualquer palavra, Ele conhece o nosso coração, conhece as nossas noites mal dormidas, Ele conhece as nossas preocupações, Ele conhece o peso que nós carregamos em silêncio. E mesmo assim, continua nos olhando com amor. Isso mostra que Deus não espera que nós sejamos fortes o tempo todo. Ele apenas deseja que a gente permaneça perto dele. Mas esperar em Deus não é a gente ficar parado. Quando a Bíblia fala em esperar no Senhor, ela não está dizendo que nós devemos desistir da vida. Esperar é a gente continuar caminhando, é a gente continuar fazendo as nossas orações, é a gente continuar fazendo o bem.
mesmo quando ainda a gente não vê resposta. Esperar em Deus é a gente acreditar que Ele está trabalhando, mesmo quando os nossos olhos ainda não conseguem perceber. Deus, Ele também renova o que nós não conseguimos renovar. A gente consegue descansar o corpo. Nós dormimos, nós paramos um pouco e o nosso corpo ganha ali mais uma força. Mas existem cansaços que o sono não resolve. É o cansaço da alma. O cansaço da preocupação, da tristeza, da espera. E é justamente aí que Deus entra. Ele fortalece o nosso interior. Ele derrama paz, Ele renova a esperança, né, na nossa vida. Talvez até a situação vai continuar difícil, mas quem recebe novas forças de Deus consegue continuar caminhando. E essa nossa esperança, ela tem um nome. Quando nós pensamos em esperança, não estamos falando de um pensamento positivo. Não confunda as coisas. A esperança que eu estou falando não é a gente ter um pensamento positivo, vai dar certo, não é isso. Nossa esperança tem um nome, Jesus Cristo. Foi Jesus que disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso é um convite espetacular. Jesus não prometeu uma vida sem dificuldades, mas Jesus prometeu caminhar conosco em todas elas. E isso é suficiente para renovar a nossa coragem. Hoje eu queria propor, então, algo simples. Quando terminar esse devocional, não tenha pressa. Fique alguns momentos em silêncio. Respire fundo. Agradeça a Deus por ter sustentado você até aqui. E se sentir vontade, diga apenas: Senhor, eu preciso das tuas forças. Às vezes, essa pequena oração muda completamente o nosso dia, porque ela nos lembra de que não estamos sozinhos. Talvez você tenha começado essa semana, lá no início, na segunda-feira, cheio de energia, e agora talvez esteja chegando ao sábado completamente cansado. Hoje, convido vocês a juntos a gente entregar esse cansaço ao nosso Senhor. Vamos juntos conversar com o nosso Pai. Vamos juntos fazer a nossa oração. Senhor meu Deus, meu Pai querido, obrigado porque o Senhor conhece o nosso coração. Hoje nós chegamos diante de Ti do jeito que nós estamos. Alguns de nós estão felizes, outros estão preocupados, alguns estão fortes, outros quase sem forças. Mas todos nós precisamos da Tua presença. Nós pedimos, Senhor, renova o nosso coração, fortalece a nossa fé, dá descanso para a nossa alma. E, Senhor, ajuda-nos a continuarmos caminhando um dia de cada vez, confiando que o Senhor nunca nos abandona. Obrigado porque a nossa esperança está em Jesus. É em nome dele que nós fazemos essa oração. Amém. Eu quero aqui encerrar deixando uma verdade para o nosso coração. Nós até podemos estar sem forças hoje, mas nunca estaremos sem Deus. Guarde isso no seu coração. Essa frase pode fazer toda a diferença na nossa caminhada. Descanse. Vamos descansar. O nosso Deus continua cuidando de nós. Amanhã é domingo e vamos falar sobre aquele que é a nossa esperança.
Na nossa mensagem evangélica de amanhã, vamos refletir sobre Jesus e a mulher encurvada, quando Cristo levanta quem já não consegue olhar para cima. Eu penso que será uma mensagem sobre cura, restauração, o amor de Jesus por aqueles que já perderam as forças. Portanto, eu te espero aqui amanhã, se Deus permitir, e que Ele abençoe a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. E lembre-se sempre, um dia de cada vez, com Jesus Cristo no centro de tudo. Um abraço, nos vemos amanhã. Fiquem com Deus.